Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos lá, continuando este módulo que é um pouquinho comprido, um pouquinho extenso. Nós vamos para a parte 4 dele e nós estamos falando sobre a importância da água, ok? Então, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito da água como virtual. O que seria essa água virtual, né? Então, na verdade, assim, o consumo de água, ele vai além do uso para a higiene pessoal e para as nossas atividades domésticas, tá? Então, a gente tem a presença de água em outras coisas envolvidas. Então, a maior parte da água consumida, ela é utilizada na produção de alimentos e nas várias etapas da fabricação de produtos. O que eu quero dizer é que para uma empresa produzir um arroz que a gente compra no mercado, para a gente comprar, para produzir uma roupa que a gente compra numa loja, né, ela vai precisar de água dentro do seu processo industrial. Então, ela tem que estar localizada próxima de um rio, né, para que ela possa, então, captar essa água e que essa água possa ser utilizada, então, né, dentro do seu, do desenvolvimento daquele produto, né. E aí, então, a água consumida nesses processos, ela é chamada, então, de água virtual, e também algumas pessoas mencionam ela como água invisível, porque é aquela água que a gente não vê na nossa higiene pessoal e nem no nosso consumo direto, mas é uma água que foi utilizada para produzir os produtos que a gente utiliza. Então, esta imagem que aparece aqui para vocês, tá, ó, o uso da água do Brasil, nós temos lá o setor, aqui, ó, da irrigação, que usa aí, ó, 67,2%. Nós temos o abastecimento animal, ou seja, que são para o uso, né, para que os animais possam beber no pasto, por exemplo, está aqui, ó, 11,1%. O abastecimento rural para as pessoas que moram, né, na zona rural, 2,4%. Nós temos a indústria, tá, que utiliza em 9,5%. Aí nós temos uma faixa pequenininha da mineração, que é 0,8%. Nós temos o abastecimento urbano, que inclui nós, tá? 8,7%. E uma faixinha pequena aqui das termoelétricas, que é 0,3%. Então, a gente percebe que o maior uso da água doce, né, disponível aí no planeta, ela é inicialmente para o uso da irrigação, ou seja, da agricultura, né? Nós também trabalhamos aí, ó, essa questão da água invisível, que foi quando vocês viram em geografia no segundo ano, tá? Lá no comecinho do ensino fundamental, vocês também estudam a água, né, para a produção que a água usada para produzir o que consumimos no nosso dia a dia, como roupas, alimentos, é chamada então de água invisível. Isso foi trabalhado esse tema lá no segundo ano. Agora a gente está trabalhando o conceito de água virtual, que é praticamente o mesmo, só são, né, nomenclaturas diferentes para praticamente dizer a mesma coisa. E aí então nós vamos falar agora do uso da água na irrigação, né? Então você sabe que as plantas elas vão necessitar, né, de água para realizar um processo chamado fotossíntese, que é esse que aparece aqui, ó. A água é absorvida pela raiz, né, sobe pelo caule, vai até as folhas. Lá nas folhas ela tem um pigmento chamado, né, é um pigmento presente dentro de uma organela chamada cloroplasto. Esse pigmento é a clorofila. E aí, na presença da luz, na presença do gás carbônico, tá? Ela vai produzir o alimento dela e vai liberar o oxigênio. Mas ela também libera água, por isso que está aqui a transpiração. Então, a planta precisa de água para fazer a fotossíntese e desta forma ela obtém energia para ela poder sobreviver e para que a gente possa ter o oxigênio, então, para também respirar, né? Então, por ficar exposta ao sol, parte da água absorvida pela planta, ela vai evaporar aqui, ó, transpiração, certo? Então, a água é perdida e precisa ser reposta, e ela é reposta aqui pela absorção, né, que vem do solo. Então, isso pode ocorrer por meio da chuva ou pela irrigação, né, no caso de você chegar lá com o regadorzinho e molhar. Então, olha lá, com relação a essa imagem, a gente pode dizer que a água e os sais minerais são então retirados do solo pelas raízes e chegam aí até as folhas através do caule, né? E aí nós temos outras duas imagens, que é a agricultura irrigada, né? Que a gente já viu que é um setor
que mais faz uso, então, da água, mais de 60 e poucos por cento de água, né, são destinadas a esse setor, tanto no Brasil quanto no mundo. E aqui nós temos, então, a técnica de irrigação por aspersão, tá? Então, ela vai simular uma chuva, ou a técnica de irrigação por gotejamento, que daí já é uma coisa mais pontual, mais direto ali na raiz da planta. Então, a água que irriga as plantações, ela é captada, pode ser captada em rios, lagos ou poços subterrâneos, tá bom? Dando continuidade, nós vamos falar aí, ó, do uso da água na fabricação de produtos, né? E um deles, então, é a utilização, nesse exemplo que está mostrando aqui para vocês, ó, mina de exploração da bauxita, né, em Barcarena, tá? E depois aqui nós temos, ó, a usina de beneficiamento aí de bauxita, tá? Então, olha lá, a fabricação de alumínio, né? Então, tá, vamos comentar um pouquinho sobre isso. O alumínio, então, é um material que ele é considerado leve, ele é um metal leve, resistente e que não enferruja. E olha que bacana, ele pode ser reciclável. Então, por causa dessas propriedades, ele é utilizado, então, na fabricação de alguns produtos, como latas de bebidas, portas, janelas, peças de carros, na asa dos aviões, né? Equipamentos eletrônicos e assim por diante. Então, olha lá, nós temos essa imagem que está no material de vocês e nós também trabalhamos em sala. Então, olha lá com relação à produção aí do alumínio. Então, ele é produzido a partir de um minério chamado bauxita, tá? Que é extraído do ambiente. Então, nós temos aqui, ó, na imagem a extração, né, deste minério, tá? E aí, a área explorada da mineração precisa ser, então, né, desmatada e grande quantidade do solo é removida. Então, a gente tira a vegetação para começar a escavar e buscar esse minério. E isso gera impactos, né, no ecossistema e na própria paisagem local. Então, a gente tem um impacto visual também aí, certo? Então, o processo de mineração até a produção do alumínio lá na indústria, ele vai consumir uma quantidade de água. Então, ele vai sair da extração, vai ir para a indústria e aí, olha lá, ó, ele vai ter a produção das latas, essas latas vão ser descartadas, uma parte pode ir para o lixo comum, mas se a gente tiver o bom senso e a consciência mais de forma ambiental e sustentável, a gente pode colocar essas mesmas latinhas aí, ó, no processo de reciclagem, que vai para uma empresa daí de reciclagem, certo? Então, olha lá, na produção, o consumo, então, aqui, ó, o consumo de energia é extremamente alto também, então, além de muita água, a gente tem que consumir muita energia e sem contar a emissão disso aqui, ó, de gases poluentes. Então, a gente tem consumo de água, consumo de energia e a eliminação aí de gases poluentes. Então, por isso que a reciclagem, né, do caso do alumínio, ela é interessante, ela é benéfica, principalmente para o meio ambiente, porque a gente vai reduzir a extração desse minério e a gente vai ter economia na parte industrial, certo? Então, foi isso que nós comentamos em sala de aula. Pessoal, vou ficar por aqui e daqui a pouco a gente vem para fechar esse módulo aí de vocês, ok? Tchau, tchau, então até daqui a pouco.